Bom, graça e paz. Vamos falar hoje sobre o tema As Três Fontes do Amor. As Três Fontes do Amor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral. Primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo, versículo 5, diz o seguinte: ora, o fim do mandamento é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esse versículo, para mim, tem uma particular importância, porque eu vi várias pregações a respeito dele ao longo da minha vida. E de repente, um dia, quando eu estava ouvindo um certo pregador, o Espírito Santo me revelou o sentido do texto. Eu digo, graças a Deus, porque a interpretação da Bíblia é uma revelação do Espírito Santo. Sem a iluminação do Espírito Santo, nós não conseguimos interpretar corretamente a Bíblia. Então, eu vou aqui discorrer durante alguns minutos a respeito daquilo que eu entendi do texto. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor. Essa palavra mandamento que está traduzida aqui, ela é trazida por instrução também, palavra, mas eu prefiro a expressão admoestação. Entendo que Paulo está dizendo que tudo que ele escreveu, pelo menos nesta carta, ele tem uma finalidade, e a finalidade é o amor. Paulo está lembrando, e nós também devemos lembrar, que o Evangelho, a nossa vida cristã, ela é essencialmente uma vida amorosa. Porém, também ao longo dos anos eu tenho também aprendido que o que se entende por amor, e eu quero dizer que a palavra amor, que consta aqui no texto, é a palavra ágape. O amor não é um sentimento, como normalmente nós entendemos assim de maneira popular. O amor não é um sentimento. Por isso que Jesus disse: ama o teu próximo, amai os vossos inimigos, porque para amar uma pessoa não precisamos ter sentimento. Amar significa, essa palavra ágape, ela significa nós adotarmos atitudes práticas para ajudar alguém. Então, tem alguém precisando de ajuda, necessitado. Então, na medida que nós ajudamos a resolver esses problemas, uma questão bem prática, por exemplo, dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir a quem está nu, essas atitudes práticas, é isso que quer dizer amor. Então, é a primeira explicação a respeito de amor. E também, uma outra coisa a respeito de amor, que eu quero, assim, a guisa de introdução, falar, é que também quando nós praticamos esse amor cristão, que é ajuda prática a outras pessoas necessitadas, nós temos que fazer uma distinção. Basicamente, esse amor que o Evangelho fala em primeiro lugar, endereçado aos outros cristãos, aos outros da mesma fé, porque a igreja é chamada família de Deus, e provavelmente isso não é uma figura de linguagem, mas literalmente a igreja é a família de Deus, onde Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então, nada mais lógico, nada mais natural do que os nossos atos de amor sejam endereçados em primeiro lugar aos nossos irmãos. É claro que em primeiro lugar são os nossos irmãos, de um cristão para outro cristão, mas não impede que também ajudemos as outras pessoas, né? Como Paulo diz em Gálatas capítulo 6,
Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Porque às vezes eu tenho visto que, praticamente quase que imitando os políticos de plantão, alguns pastores, principalmente pastores, adotam um amor indiscriminado, distribuindo sacolões indiscriminadamente para todos os pobres. Isso é basicamente uma ação política. Parece até assim um pouco cruel o que eu vou dizer, mas o nosso amor deve ser seletivo. Nós não estamos procurando voto para quem nós damos sacolões, mas nós estamos procurando suprir as necessidades dos nossos irmãos em primeiro lugar, e também podemos depois ajudar os necessitados de fora da fé. Por isso Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o amor de um cristão pelo outro nessa ajuda prática é uma obra evangelista, que os de fora vão contemplar e vão dizer: eu também quero ser dessa família. É isso que o apóstolo Paulo está aqui lembrando a Timóteo, que é um pastor. Ora, o fim desta admoestação, diria assim a palavra admoestar, é o amor. A finalidade múltipla dele que está falando é o amor. Paulo quer inculcar o amor, e a palavra admoestar aqui, ela tem praticamente um sentido técnico de quase que repreender, uma confrontação, no sentido de corrigir o comportamento errado. Mas para reforçar mais ainda este argumento, eu quero citar um texto que está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, onde por isso que João é chamado o apóstolo do amor, porque João fala muito em amor. Então diz o seguinte, primeira carta de João, primeira epístola, 4, verso 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Uns aos outros aqui é um cristão com o outro, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então veja aí quanta ênfase João está dando aqui ao amor. E é repetida a expressão uns aos outros, entre cristãos. Ainda sem virar páginas, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 17, João diz o seguinte: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, seu irmão aqui é outro crente, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras em verdade. Então, eu esperaria que João dissesse assim: meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem só de língua, mas por obras em verdade. Mas não é isso que ele está dizendo, Senhor. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras em verdade. Então, essa ideia que nós temos, que muitas vezes aprendemos ou ensinamos, diga para o seu irmão que você o ama. Parece que ele está proibido aqui. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras em verdade. Então devemos nos adequar ao ensinamento da Escritura e transformar o nosso amor pelo nosso irmão em atos concretos de ajuda prática, e não em palavra vazia que qualquer hipócrita pode pronunciar. Mas vou parar por aí sobre a questão do amor, porque o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1, 5. Aí Paulo vai dizer o seguinte, aqui foi a revelação que o Espírito Santo me deu. Ele vai dizer assim: o fim da admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência
e de uma fé não fingida. E aí eu entendi o seguinte: Paulo está dizendo assim, este amor do qual eu estou falando, ele tem algumas qualificações, ele tem algumas fontes das quais ele deve brotar, ou ele deve proceder. E aí ele vai citar essas três coisas. E eu percebo então que essas três coisas, elas constituem um processo. Primeiro é um coração puro. E aquela pessoa que tem um coração puro, a consequência é que ela tem uma boa consciência. A consciência de nada a acusa. E em consequência de ter uma boa consciência, ela tem uma fé não fingida, porque ela não precisa esconder nada da vida dela, porque na medida em que ela tem um coração puro, ela não vai cometer pecados ou atos pecaminosos, e em consequência disso não viola a sua consciência, e em consequência dela não violar a sua consciência, ela pode ser transparente, sincera, sem precisar esconder nada. E aqui creio eu digo isso gratuitamente, derivado naturalmente dos meus estudos, que grande parte da doença mental, emocional e até doença psicossomática, que é quase tudo, eu acredito que em grande parte da humanidade as doenças podem brotar de uma tentativa de escondermos quem nós realmente somos, de violar a nossa consciência, e porque nós não temos um coração puro. Eu já dou essa dica aí, né, para que vocês possam examinar melhor. Mas vamos por parte aqui. Em primeiro lugar, eu quero examinar que Paulo está dizendo, olha, se esse amor do qual eu estou falando, esses atos de bondade, de beneficência, não brotarem dessas fontes, provavelmente esse amor não é legítimo, porque poderá estar contaminado pelo egoísmo, o egocentrismo, a vaidade, tantas coisas que Deus não é bobo, ele não vai ver com bons olhos. Então Paulo está dizendo, esse amor do qual eu estou falando, ele deve brotar dessas três fontes. Em primeiro lugar, o coração puro, né? O amor que brota de um coração puro, procede de um coração puro. Tem palavrinha na Bíblia que a gente passa batido, a gente lê e relê, e às vezes não para refletir a profundidade, o significado dessa expressão. Uma delas, creio eu, é essa, a doutrina do coração puro. A questão do coração puro, eu quero agora citar um texto de Mateus capítulo 15, para nós entendermos melhor essa doutrina do coração puro. Mateus capítulo 15, e aí eu vou aqui, eu vou citar só parte. Jesus está discutindo ali com os judeus, os fariseus, os sacerdotes, a respeito da questão da purificação. Comer sem lavar as mãos, que hoje está muito na moda por causa da pandemia, mas os fariseus tinham um entendimento diferente. Aí Jesus diz o seguinte para eles, Mateus 15, 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, é claro que os fariseus estão lavando as mãos para evitar uma contaminação física, por vírus, por exemplo. Eles devem realmente lavar as mãos, né, em virtude dessa contaminação física. Mas Jesus está falando sobre uma contaminação espiritual. Então ele está dizendo que o coração humano, ele é contaminado por esses pecados, porque todos os pecados brotam do coração. O coração está sujo, né? E aquilo que há no coração é que move as ações dos homens, né? As ações. Então, quando alguém pratica um pecado, um ato pecaminoso, é porque o seu coração já estava contaminado com esse pecado. Então, quero mostrar então que o coração humano, a partir do pecado de Adão, creio eu, ficou contaminado. O coração humano, que aqui o coração, existe uma discussão muito grande do significado do coração, mas eu creio realmente que o coração significa o espírito humano, né? O espírito humano está contaminado.
E aí, quando Paulo diz que esse amor do qual ele está falando brota de um coração puro, esse coração terá que ter sido limpo ou purificado. E aqui eu vou citar Atos 15, do Concílio de Jerusalém. Eu creio que foi Tiago que pronunciou essas palavras. Atos 15, verso 8, diz assim: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Então observe aí, purificando seus corações pela fé. Naturalmente, quando o Tiago fala isso, ele está... Não, acho que quem está falando aqui deve ser Pedro, né? Mas Tiago e Pedro falaram, mas é um deles. E acredito que é Pedro mesmo, né? Levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, é Pedro, então ele está falando. E quando Pedro fala isso, ele está se referindo ao capítulo 10 de Atos, quando, enquanto ele mesmo pregava para o gentio da casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. Ou seja, esse ato do Espírito Santo ter caído sobre eles purificou os seus corações. Então, aqueles corações que Jesus havia descrito como contaminados pelos pecados, o ato do Espírito Santo cair sobre eles purificou os seus corações, lavou, por assim dizer, os corações deles. Então, quando Paulo diz que o amor que ele está falando deve brotar de um coração puro, é isso que ele está se referindo. E aí, essa questão do coração puro, a palavra grega é kataros. Daí que havia uma antiga seita cristã no passado chamada os cátaros. Essa palavra cátaros, que é tipo os puros, ela significa exatamente isso. É essa palavra que é aqui chamada de um coração puro. Então, por isso que é uma perda de tempo nós dizermos para uma pessoa para que ela possa proceder de maneira santa, sendo que o coração dela está contaminado. O nível de responsabilidade que o ser humano tem pelas suas ações, só Deus sabe, até onde ele pode, até onde ele não pode resistir a essa contaminação que existe dentro dele, espiritualmente falando, no seu coração. Agora, no Salmo 51, verso 10, o salmo do arrependimento de Davi, após ter cometido o pecado lá com Urias e Batseba. Então Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, Davi percebeu que ele tinha cometido aqueles pecados como homicídio e adultério, porque o coração dele não estava puro. Apesar de que, quando ele era jovem, o Espírito do Senhor havia se apoderado de Davi, porém, ao longo da sua caminhada, creio eu que o coração dele voltou a se contaminar, e ele ficou com o coração, com aquele desejo, foi aí que ele caiu. Então ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, que no caso é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode purificar o coração humano. E ainda uma das bem-aventuranças em Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí, limpos aqui é a mesma palavra kataros, que significa puro ou limpo, né? Então, verão a Deus. Aí eu quero já, desse versículo de Mateus 5:8, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero conectar com Hebreus capítulo 12, verso 14, onde ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Mateus 5:8 diz que os limpos de coração verão a Deus, e aqui diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, ele está dizendo claramente que santificação significa pureza de coração ou limpeza de coração. Então, veja só que a santificação, ela não pode ser produzida humanamente falando. É o Espírito Santo que santifica, é ele que limpa o coração, para que nós não sejamos mais escravos dos desejos impuros que brotam no nosso coração.
É claro que o ser humano tem responsabilidade disso. Eu creio que há muitos anos eu li um livro, e muito bom, inclusive, né, que ele fala sobre santidade, e ele diz assim, e eu creio que isso é verdade: a nossa parte do processo chama-se consagração. O que nós praticamos, eu acho que o Novo Testamento chama de piedade, eusebeia. São os nossos atos de consagração, exercícios espirituais, como a oração, o jejum, a separação de coisas impuras. Esse ato chama-se consagração. Agora, em resposta a essa nossa consagração, o Espírito Santo vem e santifica, ou seja, limpa o nosso coração. Então, irmãos, você vê que cada um desses temas aí, nós poderíamos discorrer uma mensagem só sobre cada uma dessas expressões aí. Mas eu só voltando aqui, o apóstolo está dizendo, o apóstolo Paulo: o amor que eu estou falando, ele deve proceder de um coração puro, e uma vez que o coração agora está purificado, o primeiro efeito é sobre a consciência, né? Uma boa consciência, é o que ele diz. E eu examinando aqui a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, eu percebi que a palavra consciência, ela aparece muito. Não vai dar tempo eu citar todos os textos aqui, mas eu quero citar alguns só, né? Romanos 2,14, Romanos 2,14, ele vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer o seguinte: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, a consciência, né? Eu creio que é assim, essa questão da consciência, Deus colocou dentro de cada ser humano um tribunal moral. Por isso que depois, capítulo 1 de Romanos, vai dizer que os seres humanos são inexcusáveis, né? Quando eles praticam atos reprováveis, porque existe um tribunal moral que Deus colocou dentro de cada ser humano, para que ele saiba discernir, ele sente o que é certo e o que é errado. Então os homens são indesculpáveis, Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos. E por causa da consciência, todo ser humano tem uma consciência que vai acusar se o que ele está fazendo certo é certo ou errado. Ainda é muito texto sobre consciência, não vai dar tempo de eu citar todos, mas eu quero citar ainda Romanos 13,5, que vai falar sobre a autoridade, as autoridades civis, que devemos nos submeter às autoridades civis, às autoridades do Estado, aqui chamadas de magistrados, mas que na verdade se revelam a governadores, porque naquela época não havia a função tripartite dos poderes. Eu creio que é de Montesquieu, eu sempre fico na dúvida, foi Montesquieu ou foi Rousseau? Foi Montesquieu, essa função tripartite dos poderes, né? Mas naquela época, o Império Romano ainda era, o magistrado era o rei tinha essas funções na mão. Então Romanos 13,5 diz assim: portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, quando nos rebelamos contra a autoridade legitimamente constituída, a nossa consciência vai nos acusar. Isso pode nos enfermar, né? Se violarmos a nossa consciência. Eu vou saltar o Salmo 32, porque não vai dar tempo, mas o Salmo 32 é uma descrição de como a consciência de Davi enfermou, né? E ele teve o que? Doença psicossomática por causa do pecado não confessado por Batseba e Urias. Mas, embora a palavra consciência não apareça no texto, né, no Antigo Testamento, ela aparece mais no Novo. E ainda, em 1 Coríntios 8,7, 1 Coríntios 8,7, 1 Coríntios 8,7 diz assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Olha só, a consciência contaminada, a questão de comer alimentos sacrificados aos ídolos, a consciência está aí envolvida. Eu não vou explicar muito porque não vai dar tempo. Então, verso 10 ainda diz assim: porque se alguém te vir a ti que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos,
Não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Sempre a consciência ali está envolvida. E no verso 12 ele diz: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então observe aí que fala de consciência contaminada, fala de consciência fraca, mas a consciência está aí envolvida. Ainda em 1 Coríntios 10, 27, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e se algum dos infiéis nos convidar e quiser dizer, comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não atua, mas atuou, porque há de ser a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Então, irmãos, para ganhar tempo, eu quero apenas, são muitos outros textos sobre a consciência, mas eu quero fazer aqui duas observações sobre a consciência. Em primeiro lugar, eu vou citar 1 Timóteo capítulo 4, é uma coisa extremamente importante e até perigosa, que Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E já sabemos aqui que no grego a palavra não é apostasia, é uma outra palavra, né? Afistemi, que tem um significado parecido com apostasia, mas literalmente é se desviar ou se afastar, retroceder, né? Mas como o tradutor traduziu por apostasia, se aplica, embora para fim de apologética cristã, alguém vai dizer, mas a palavra apostasia não está no texto, realmente, mas é uma palavra quase sinônimo de apostasia. Então diz aí: alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha só, irmãos, espíritos enganadores e doutrina de demônios estão envolvidos aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. A consciência aparece aqui, e aí eu quero fazer essa ressalva sobre consciência. Alguns homens, ele está dizendo, terão a sua consciência cauterizada. Já vi a explicação dizendo a consciência queimada com o cautério, para ficar insensível. Então algumas pessoas, elas terão a sua consciência insensível. Aquilo que Deus colocou na mente humana como um tribunal moral não funciona mais. Elas são capazes de praticar as maiores barbáries sem ter nenhum problema de consciência, porque a consciência foi praticamente desativada, ficou insensível. É um tema que eu gosto de estudar na área da psicologia, por exemplo. Eu percebo que os psicopatas, os sociopatas, eles são assim, né? Os psicólogos, as pessoas que militam nessa área, psiquiatras, forenses e tal, com crimes desse tipo de gente, eles dizem sempre: o psicopata simplesmente, ele não tem consciência, a consciência dele está insensível, ele faz qualquer coisa, não sente sentimento de culpa, não deixa de dormir tranquilo. Então, e aí eu tenho me perguntado, os psicopatas, será que eles sofrem alguma ação demoníaca espiritual? Aqui nesse caso fala de espíritos enganadores e doutrina de demônios, mas só para mostrar que há pessoas que têm a consciência cauterizada, insensível, a consciência foi praticamente desativada, para eles fazerem todo tipo de maldade sem sentir problema de consciência. Mas o contrário disso aqui também está em Tito 1,15, aonde ele vai dizer o seguinte, Tito 1,15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Aqui já é o contrário. Aqui ele fala de consciência contaminada. Então, esses aqui, e de consciência contaminada, eles já são o contrário. A consciência dele ficou hipersensível. Então, eles perdem a paz, eles não dormem mais, sem lhe praticar o menor deslize. Eu li de uma pessoa que parece que ela furtou uma caixa de fósforo e perdeu a paz e não teve mais paz na vida enquanto não devolveu aquela caixa de fósforo. Então, me parece que a Escritura está dizendo que
há o perigo das pessoas destituídas de consciência e das pessoas que têm uma consciência hipersensível. Tudo isso também são coisas anormais, doentias. Eu vou parar aqui sobre a consciência. O seguinte, o que Paulo está dizendo o amor que eu estou falando, ágape, ele deve proceder de um coração puro, de uma boa consciência, porque só tem uma boa consciência quem tiver um coração puro. Você quer um processo, coração puro, boa consciência, uma consciência que tem paz, que de nada acusa, a pessoa tem saúde mental, saúde emocional. Quem já teve uma experiência de ser cheio do Espírito Santo sabe disso. É assim que acontece. E ele acaba por dizer assim, uma fé não fingida. Eu fui examinar essa questão da fé não fingida. Praticamente a palavrinha que em Mateus 3, Jesus falou muito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os fariseus eram hipócritas. A palavra, a fé sem hipocrisia aqui, é a mesma palavra hipócritas, colada com aquele prefixo chamado a em grego, que significa não. Então, a pessoa não hipócrita, a fé sem hipocrisia é uma pessoa que não é hipócrita, ela não é fingida, que ela não é dissimulada, que ela pode se mostrar de cara limpa, ela não oculta nada da vida dela. Mas a pessoa só pode fazer isso se ela tiver um coração puro, porque terá uma boa consciência, ela não tem nada a esconder da vida dela, e aí ela terá uma fé não fingida. Meu tempo já está praticamente vencido, mas eu quero só dizer o seguinte: talvez eu vá ficar devendo uma explicação maior sobre essa questão de uma fé não fingida, porque eu percebo que é possível, e eu estou falando hipoteticamente, mas depois de observar o nosso cenário, que grande parte de nós, da igreja, sejamos em algum nível hipócritas. Porque na medida em que nós temos coisas a esconder na nossa vida, nós não podemos deixar de fingir. Porque há algo escondido, algum pecado secreto, alguma coisa oculta. Eu creio que isso traz uma doença emocional, traz medo, traz até mesmo doença psicossomática, porque a energia que se gasta, aí eu tenho estudado na área de psicologia alguma coisa, a energia que se gasta tentando se esconder aquilo que nós realmente somos. Já tenho ouvido grandes santos de Deus dizer assim: se as pessoas soubessem o que passa pela minha mente, só que ser tentado não é pecado, e pecado é praticar o pecado. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: tem dois textos do Antigo Testamento, que eu não vou aqui abrir a minha Bíblia, mas o primeiro texto está no capítulo 22 do primeiro livro de Reis, onde fala que Acabe foi à guerra junto com Josafá. Acabe era rei de Israel, Josafá era rei de Judá. E quando eles foram à guerra contra os sírios, Acabe disse: eu vou me disfarçar e vou entrar na peleja. Eu vou me disfarçar, por exemplo, como soldado. Você entra com a roupa de rei, com as vestimentas reais. E naturalmente Acabe entrou disfarçado na peleja, disfarçado, vamos dizer, como soldado. Mas diz o texto lá que um soldado, alguém, atirou uma flecha a esmo, e essa flecha entrou na brecha da armadura de Acabe e ele morreu. Aí a gente pensa assim, a aplicação da escritura: quem entra na guerra disfarçado morre. Aplicando para a visão espiritual do Novo Testamento, andar disfarçado é nós não termos uma fé sem hipocrisia. A nossa vida deve estar limpa, até mesmo quando nós temos problemas de comportamento. Eu creio que na medida que nós confessamos, se tivermos coragem, mas a nossa vida estará exposta. Por exemplo, eu sou um crente, mas eu fumo, então pode fumar mesmo, mas não esconda. Mas digo para todo mundo: o pessoal olha por mim, porque eu ainda fumo, então eu vou fumar dentro de todo mundo. Eu sou um crente e vou beber cerveja. Tudo bem, você não conseguiu se libertar da bebida alcoólica, mas diga para todo mundo: não esconda, porque senão você será uma fé fingida, você está andando disfarçado. E a segunda passagem do Antigo Testamento é segundo livro de Crônicas, capítulo 35, onde o rei, piedoso o rei Josias, ele vai ao encontro do faraó Neco, que era rei do Egito, e faraó Neco repreende, dizendo: não venha contra mim, rei de Judá, porque não é contra ti que eu faço guerra hoje, para que Deus não te destrua. Mas a Bíblia diz, e aqui causa espanto, um rei tão piedoso como foi Josias, ele se disfarçou e entrou na guerra contra o faraó Neco disfarçado. O mesmo fenômeno acontece: alguém atira uma flecha a esmo
e ele é ferido mortalmente e morre. Irmãos, isso é a Escritura. Deus está nos advertindo isso, olha. Nós estamos envolvidos numa tremenda guerra espiritual. Se nós entrarmos na guerra disfarçados, o diabo pode nos atingir com uma seta mortal, dardos inflamados para nos ferir e até nos matar. Então, terminando, Paulo disse, olha, o fim dessa admoestação que eu estou fazendo é o amor. Só que esse amor não pode ser um amor qualquer. Ele deve proceder de um coração puro, de uma boa consciência, a consciência de nada me acusa, e de uma fé não fingida. E aí, esse amor vai ser verdadeiro e legítimo, aceito por Deus, e uma bênção para todos. Se nós não estivermos assim, né, nós temos que lutar para chegar a esse ponto. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus.